Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem ou não? Eu estou muito bem. Hoje é um dia especialíssimo por várias razões que a gente vai tratar nesse vídeo aqui, que é mais um daqueles vídeos diferentes que são feitos especificamente para o fim de semana. Para você que está acostumado a acompanhar a semana inteira o noticiário político, no fim de semana tem o quê? Conversa, papo, prosa, com gente interessante, com gente que tem o que falar, com gente que tem o que contribuir com o nosso crescimento enquanto ser humano. Eu trouxe uma convidada especialíssima hoje para a gente falar sobre isso, que ela vai falar sobre ela, sobre a luta dela, e a gente tem muito a ver mesmo com a luta dela. Você que está me assistindo, seguramente também, porque você faz parte desse grupo progressista, porque é a galera que me segue aqui, que me acompanha, que é membro do canal, né, que está sempre aqui todos os dias e que tenho certeza que vai curtir muito essa entrevista. De quem que eu estou falando? Eu estou falando, está aqui, da Aline Dutra, o Bardi Dutra, Aline, é Aline Bardi Dutra, não é isso? É Bardi. Bardi Dutra, É, que porque é é francês. Aí o tônico é no Y. que chique, gente. Eu estou falando com a Esquerdogata, uma personagem assim que todo mundo conhece das redes sociais, e ela enfim, está ocupando todos os espaços, principalmente o Instagram. E olha só, Aline, de curiosidade, eu fiz uma pergunta para o chat GPT. Você conhece a Esquerdogata? Perguntei para ele. Olha a resposta que ele me deu, veja se encaixa. Sim, conheço. A Esquerdogata, nome pela qual é conhecida nas redes sociais, é Aline Bardi Dutra, uma influenciadora digital e comunicadora política que defende causas progressistas. Ela soma 660 mil seguidores no Instagram, é isso mesmo? É 674 hoje. Então tá um pouquinho atrasado aqui. Onde ela simplifica a política, promove chás de consciência de classe, gostou, né? E dialoga Amei! sobre temas de esquerda de forma acessível. E aí, olha só, ela faz um conteúdo acessível, ela tem um estilo autêntico, de linguagem direta e informal. E o mais importante aqui, para quem te segue, para quem não te segue, não conhece a Aline ainda, essa informação que eu vou te passar agora é importante. ChatGPT, hein? Engajamento orgânico, destaca que não usa o impulsionamento pago, preferindo a produção de conteúdo real e sem fake news. Gostou da resposta do Nossa, ChatGPT? adorei! Você está conhecida já, tá vendo? Só assim, todas as suas referências já estão na inteligência artificial. Gostei muito. Aline, eu vou pedir para a gente começar, para você começar se apresentando. O que eu queria saber? Todo mundo conhece a personagem que é a Esquerdogata, que você usa no seu trabalho nas redes sociais, mas nem todo mundo conhece a Aline, que vem antes da Esquerdogata. E eu queria saber um pouquinho de você justamente isso, antes da gente começar a falar, porque a gente é fruto do nosso meio, daquilo que a gente acredita, e isso vem da nossa forma de criação, enfim, das nossas origens regionais. Quem é, então, a Aline Bardi Dutra? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, muito obrigada por me convidar. Tava louca para ser convidada por você, inclusive. Chegou a hora. Gosto muito do seu trabalho, já te disse isso publicamente, já te disse isso no WhatsApp, enfim. Muito obrigada por me dar essa oportunidade. Cara, a Aline cresceu num bairro de periferia, dentro de Ribeirão Preto, que é uma cidade muito grande. Então, no Macoab. Só que eu tive uma educação diferente das outras meninas. Você vai entender onde eu vou chegar. Os meus pais, eles. Acho que meu pai foi trocar de carro depois de 20 anos com o mesmo carro. Meu pai sempre priorizou a minha educação em detrimento, é certo falar em detrimento? Sim, tá certo. De bons carros, ou de reforma de casa, ou de. Sempre priorizou uma educação. E houve uma época da minha vida que eu confundi isso e que eu achei que eu fazia parte de uma elite imaginária. Então, a pequena esquerdogata era uma pessoa completamente sem consciência de classe. Totalmente sem consciência de classe. Eu achava que porque eu estudava numa escola particular, que eu era melhor do que o restante da galera que vivia na Coab comigo. E por estudar numa escola particular, eu tinha amigos que realmente faziam parte de uma elite ribeirão-pretana. Mas com o tempo e com o brilhante estudo que meus pais me proporcionaram, eu fui percebendo que eu não fazia parte daquele grupo, que eu precisava me encaixar, eu precisava me diminuir, eu precisava engolir.
E isso por volta de 13, 14 anos. Quando, numa feira de livros, eu me deparei com o livro do Zuenir Ventura, que chama 1968, o ano que não terminou. Sim. E me encantei. E me encantei com a militância, e me encantei com tudo isso. E finalmente entendi que eu era só uma menina de Coab que tinha um pai que se matar. Então, assim, a minha formação, ela passou por alguns momentos, sabe? Eu já fui uma típica ribeirão pretana que porque estudava escola particular, achava que era melhor que o outro, até que a educação me libertou. Até que eu percebi quem eu era na pirâmide. Até que eu percebi que a base da pirâmide era muito grande. E eu fazia parte dela. E quem te deu esse livro? Porque essa pessoa com certeza tem um papel especial na sua vida, né? Não me deu, eu fui numa feira de livros. Olha, Eu fui numa feira de livros e me interessei. E depois daquilo eu não parei mais. E aí depois comecei a me interessar pela Segunda Guerra Mundial, pelo. Enfim. E aí isso eu tinha o quê? 13, 14 anos. E desde então eu percebi que eu não me enquadrava com aquela galera que eu achava que era minha. Só que demorou um tempo até que esse meu interesse pela classe trabalhadora virasse de fato militância. Isso começou a acontecer no golpe contra Dilma. como é que você encarou aquele período, assim? Porque você já estava plena de consciência como uma pessoa progressista, como uma pessoa de esquerda, e de repente começa aquele processo de impeachment da Dilma, os protestos na rua. Logo nós que estávamos acostumados a fazer protestos, de repente estava enfrentando protestos contra. Como é que foi isso para você? Então, agora eu vou decepcionar você. Porque mesmo com toda essa pré-adolescência em um pedaço, né, da minha primeira adolescência progressista, eu passei por um momento muito difícil, que foi a perda do meu marido. Então, eu fiquei viúva, com dois filhos muito pequenos. Então, teve uma época que eu não tinha tempo para pensar no coletivo. E foi Sim. justamente nessa época do golpe contra a Dilma. Então, eu não cheguei a eu não cheguei a. Ai, meu Deus, qual que foi o ápice dessa. Levar babá para manifestação. Eu não. Mas por um momento, como eu estava muito preocupada com a minha própria vida, eu me confundi. Teve um Uhum. momento em que eu realmente achei. Que eu realmente acreditei no impeachment e não num golpe. Durou muito pouco. Durou o suficiente para eu ver que do mesmo lado do que eu havia um cara chamado Bolsonaro. Foi muito rápido. Então, eu estava ali muito preocupada em colocar leite dentro de casa, não tinha tempo para pensar nisso e fui levada pela multidão. E só que muito rapidamente, quando eu percebi, peraí, eu estou do mesmo lado de Jair Messias Bolsonaro, eu estou errada. Não tem como E estar certo, né? aí me dediquei a estudar mais e não parei desde então. Inclusive, eu acho que essa minha militância é pelo pouquinho de culpa que eu sinto. Que, mesmo que por pouco tempo, eu quase caí no golpe. É porque você olha e fala, peraí, se esse cara está do meu lado, então não tem como estar certo isso aqui, né? Porque o E histórico foi dele bem é isso. antigo. Né? Se ele está aqui, eu tenho que estar lá. E aí comecei a estudar e percebi que. Mas já me perdoei, eu estava num momento dificílimo da minha vida pessoal, né? Enfim, mas já me redimi. Eu acho que a militância já me perdoou. Agora, Aline, como é que entra a internet aí? Você começou a militar frequentando partido, frequentando reunião, fazendo passeata. Como é que foi a sua militância inicialmente e quando a internet entrou nessa história? É, demorou um pouco, porque quando eu virei a chavinha, né? Eu não sou golpista, eu estava errada. Isso foi tipo papo de bar, conversa, era uma coisa eu com os meus amigos. Gente, não, viajei. Nossa, isso foi um golpe, óbvio, mas foi uma coisa muito caseira, muito igual todo mundo. Até que Bolsonaro ganha as eleições, e eu vejo o Bolsonaro reproduzindo padrões fascistas, assim, para quem quisesse ver. Tomando leite em live, pulando em mar aberto, como Mussolini, fazendo motociata. E eu, como uma apaixonada por história, porque eu fiz a faculdade de história, eu não tenho diploma, porque meu marido morreu no último ano, eu não consegui concluir. Então, eu estudei.
né? Eu não tenho diploma, mas enfim, eu tenho uma paixão por isso. E quando eu comecei a perceber que ele estava fazendo aquilo na cara de todo mundo, que as pessoas não estavam percebendo, porque infelizmente a história é pouco valorizada, eu fiquei desesperada. Foi aí que eu abri o meu celular e comecei a fazer comparativos. Gente, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui Sim. é uma apologia ao nazismo. E aí eu começo a ficar desesperada neste sentido, porque na minha inocência eu pensei, a hora que essas pessoas perceberem que ele está tendo comportamentos nazistas, fascistas, eles vão desistir. Inocente, mal sabia eu que era aí que eles se sentiriam representados. É verdade. E aí, assim, aí você começou ali a usar a internet como essa ferramenta para espalhar o seu conhecimento e, enfim, as suas opiniões. É, mas assim, uma internet de 500 seguidores. Uma internet eu não tinha nem Instagram. Uma coisa, tipo assim, eu preciso fazer a minha parte. Sim. Nunca foi pensado, ai, quer saber? A partir de agora eu vou usar isso. Não, não foi assim. E eu não me lembro exatamente quando, mas eu fiz um vídeo sátira, esses meus vídeos sátiras, né, que eu imito o bolsonarista, e deu uma viralizada. Acho que o Mídia Ninja repostou. E aí foi uma maluquice, assim, que será que eu tinha 500 seguidores, acordei com 15 mil. Aí eu falei, eita, acho que eu levo jeito pra coisa. E aí começou, né? E não parou. E vai em frente. Você falou que fez história, mas não concluiu. Você tem o conhecimento, mas não tem o É, diploma. Qual que é a sua formação? Porque você era professora até pouco tempo atrás, né? pedagogia. Você é formado em pedagogia. E aí você estava trabalhando, dando aula. Como é que era a sua vida antes de chegar nesse ponto que a gente está hoje? É, foram 18 anos de sala de aula, concursada aqui na Prefeitura de Ribeirão Preto. Eu fiz magistério também, o finado magistério, que inclusive deveria voltar, viu? Porque se aprende muito mais no magistério, na prática, do que na teoria de uma pedagogia, inclusive. Tenho orgulho de dizer que fiz magistério. E aí prestei concurso, passei, fiquei por 18 anos. Até que a militância e esse trabalho de comunicadora mesmo começou a tomar muito meu tempo. E eu virei uma professora irresponsável, porque eu acabei pegando muitas licenças, licenças que nós, funcionários públicos, temos direito, como licença prêmio e tudo mais. Mas eu senti que eu estava deixando minhas crianças de lado, né? Era muito comum, era muito confortável para mim ter um Sim. cargo público e continuar militando, mas não era justo com as crianças. Então eu abri mão de 18 anos, que não foi fácil. Imagina uma mãe solo, funcionária pública, abrir mão de um cargo para me dedicar a isso. E hoje meus dias são Você abriu assim. mão definitivamente ou você se licenciou? Eu me licenciei porque eu tenho esse direito, né? Três Uhum. anos sem remuneração. Mas já vai fazer 1 ano e meio e eu não pretendo voltar. É que eu não seria estúpida de pedir exoneração se eu tenho direito a isso. Mas não passa pela minha cabeça voltar. Eu quero crescer muito na comunicação. E se por um lado eu pensei assim, nossa, mas as crianças precisam tanto de você, por outro lado eu penso, mas o que eu estou fazendo ajuda essas crianças muito mais do que eu estar na sala de aula. Sem dúvida nenhuma. E ajuda crianças e ajuda adultos também, né? Ou seja, você É, aumenta. E é isso, né? Uma coisa é você falar com 40 crianças, com 60 pessoas, com 50, 30, que é um número aí de uma sala de aula. Outra coisa é você transmitir a comunicação que você faz para milhares de pessoas, milhões, é, no caso, o seu canal no Instagram é gigantesco, né? Você atinge é. milhões e milhões de pessoas. E eu queria perguntar, aproveitando isso, você falou que nesse tempo você percebeu que seus alunos estavam ficando de lado porque o trabalho nas redes sociais já estava te ocupando muito tempo. Tem gente que acha que é simples, que você pega o celular, sai gravando, fala qualquer coisa e publica. Eu queria que você explicasse justamente a complexidade disso. Quer dizer, como é que é a sua rotina? Quando você acorda de manhã e já começa a se informar, como é que é esse trabalho para poder sair um vídeo? Quanto tempo antes de trabalho é necessário? Bom, segundo o chat GPT, eu não publico fake news. Pois Então, é. então é um trabalho. Normalmente eu acordo, leio os principais jornais. Não tenho muito paciência de ler a oposição. Não tenho muito. O que eu vou de oposição é Globo News. Sim. É assim, é o máximo que eu consigo.
Vejo o vídeo de todos vocês. Só que sabe o que que eu acho, Ricardo? Eu acho que a minha função não é tanto a informação. Temos ótimos jornalistas para isso. Eu me vejo como uma animadora de auditório. Uhum. Eu pego ganchos e tento fazer com que a militância não desista. Eu acho que é muito mais isso. Às vezes eu trago informação, às vezes eu descubro alguma coisa que eu preciso contar, porque os meus seguidores me mandam muitas notícias, muitas notícias vêm deles, assim. Mas eu tento trabalhar minha comunicação no sentido de vamos, gente, vamos, não vamos desistir, sabe? Sim, Eu acho sim, que numa sim. guerra todo mundo tem o seu objetivo e o meu é de falar para os soldados, vai, bora, levanta. Então, respondendo, a minha rotina é ler, né? É ler os jornais, ver o que os meus amigos estão comunicando, porque, por exemplo, se você fez um vídeo maravilhoso, eu não preciso fazer com as mesmas informações. Eu pego o seu vídeo maravilhoso e transformo em força. Vocês viram o que Sim. aconteceu, gente? Isso é sinal de que a gente está ganhando. Então, eu acho isso, assim, eu percebo o meu papel muito mais como uma incentivadora do que como uma informadora. Você também tem umas esquetes de humor, você interpreta personagem, você imita, você tem lá uma personagem que é uma bolsonarista clássica, você está sempre com a camisa do Brasil e tal. É, Né? Esse trabalho de humor, ele tem uma capacidade grande de atingir o objetivo que é levar conhecimento, né? Porque assim, você como professor, eu não sei se você concorda com esse meu olhar. Eu sempre tive o olhar de que para a gente absorver uma informação, é preciso que essa informação desperte alguma emoção na gente. Pode ser raiva, pode ser revolta, pode ser alegria, pode ser qualquer coisa, pode chorar, enfim. Mas se não te despertar nenhum tipo de emoção, você não absorve aquela informação, né? O humor facilita essa absorção da informação? facilita muito, né? Esse sarcasmo, essa ironia é uma coisa minha, eu sempre tive. Sempre tive, inclusive herança do papai. Papai é o irônico, sabe? Assim, então, eu uso muito isso, facilita muito, eu acho que cria pertencimento. Eu acho que a gente está vivendo um tempo muito agressivo. E o humor, ele traz essa leveza quando precisa. Nem sempre, porque às vezes o meu humor também é para acabar. Mas às vezes eu sinto necessidade de. Porque assim, quando eu quero falar por eles, eu preciso ser eles. Porque eu, Sim. Aline, não consigo entender o que eles entendem. Então eu preciso virar um deles para ver se eu sinto. Enfim, para ver se tem algum sentido. Porque eu, Aline, falar do jeito que eles pensam vai ficar forçado, vai ficar. Então não dá. E você percebe qual tipo de feedback quando você publica esse tipo de vídeo? Que é assim, mais de humor, mais tirando sarro dos bolsonaristas, do que propriamente uma conversa direta, né? Porque você tem todo tipo de conteúdo. Você tem o de humor, mas você também fala muito diretamente, né? Dá o recado mesmo a sério. Quando você Sim. vai parte para o humor, para sacanear os bolsonaristas, qual que é a resposta que você tem do público, hein? Cara, é muito louco, sabe por quê? Porque muitos não entendem. Sarcasmo é uma figura de linguagem muito refinada. Não é para qualquer um, né? Não é pra... Eu vou contar uma coisa aqui que eu já contei também, o Chico já sabe. Sabe o Chico Pinheiro? Sim. Claro que você sabe, né? Agora você tá no. Só um minutinho. Eu tô vendo você no ICL, inclusive estou muito feliz. Brilhante aquisição do ICL, que você é maravilhoso. Ah, E uma obrigado. vez, você lembra quando um casal do Mato Grosso do Sul assassinou os velhinhos, a mãe e o filho, que Sim, foi até gravado? lembro sim. Lembra disso? Lembro Eu dessa fiz história. um vídeo satirizando como se eu fosse a assassina. Falei, matei mesmo, matei porque eu tinha uma Bíblia do lado da minha arma. O Chico publicou esse vídeo dizendo, olha a cara de pau desses assassinos. Foi muito convincente, pô. Foi muito convincente. Não, saiu naquele fake fato do UOL. É, ela não é a assassina. Eu falei, não é possível, gente, não é possível. Aí liguei para Chico, falei, Chico, Aí ele riu, ele falou, você é muito convincente. Quando você for assim, você tem que avisar que é falso. Eu falei, gente, mas é que a realidade está beirando tanto o absurdo
que não passou pela minha cabeça que alguém fosse achar que era de verdade. E às vezes eu sou o Chico ainda. Quando eu falo com ele, eu falo, oi, aqui é assassina. É inacreditável, né? Assim, a baixa capacidade de compreensão que esse pessoal tem. Aqueles que entendem, eles ofendem você, eles atacam especificamente por causa do vídeo. Como é? Porque, obviamente que a gente, inclusive, vai falar disso ainda. Não quero falar ainda, não, mas vamos. Tá. Né? Dos seus fãs e dos seus hates, que são tradicionais, que já te odeiam porque você é você. Mas especificamente os vídeos, tem gente que te reclama, tem gente que entende e fala, pô, você está julgando a gente errado, a gente não é assim. Eles chegam a se Não, defender, não? não, eles não se defendem porque eles sabem que eles são aquilo mesmo. O que acontece muitas vezes é principalmente quando não é na minha página, quando, sei lá, uma outra página publica, né? Então não é minha página. A pessoa fala, olha até onde vai a cara de pau desses bolsonaristas. Tipo, aí tem muito disso. Da esquerda achar que eu sou uma bolsonarista. Agora, os bolsonaristas mesmo, eles às vezes falam, ah, isso é ridícula. Ah, mas assim, é aquelas análises assim, chulas, chulas. Ah, como você é feia, tamanho da sua testa. Eles encanaram com a minha testa agora. Encanaram com a minha testa agora. Eles ficam buscando uns argumentos que não têm a ver com a discussão, né? Que é desqualificar a pessoa, pura e simplesmente, né? Não, e o pior é que agora que eu descobri que minha testa é grande, eu nunca tinha percebido. De tanto eles falando, agora eu tô pensando em cortar franjinha. Mas falando sério, você não liga, obviamente, né, para esse tipo de crítica, porque você deve receber Não, críticas o tempo não. inteiro também em razão do seu trabalho, né? Como é que você lida com É, isso? é assim, crítica. Crítica nesse padrão, não, mas ofensas de cunho sexual, por exemplo. A gente pode falar coisas aqui? Pode. Claro. Por exemplo, esses dias postaram. Eu sei o que você faz, você é uma garota de programa. Os amigos do meu filho leu isso. Entendeu? Isso é grave, porque não ofende a mim, ofende o meu pai, a minha mãe, a minha filha, o meu filho. Esse tipo de coisa me incomoda. Entendeu? Não porque eu devo, mas é porque pessoas você é pai, né? Sim. Entendeu? Imagina, uma ofensa a você que vai gerar um bullying na escola do teu filho. Isso é grave para mim. Agora, falar da minha aparência, que eu sou burra, que eu sou feia, que eu sou velha. Agora, o que me ofende é isso, é quando a ofensa ela é tão pesada que ofende os meus. Aí isso me incomoda muito. Aline, eu já vi que você tem alguns artifícios para lidar com isso, porque você posta. Muitas vezes você expõe a pessoa, coloca lá até a cara da pessoa, principalmente quando a pessoa fala que você não é bonita, né? Que é E uma normalmente mentira. são os Jurandirs, né? Exatamente, né? Então, assim, já começa que é mentira essa história de falar que você não é bonita, mas aí você vai lá e expõe a cara do sujeito ou da sujeita para falar: olha só quem está falando. Mas você É, vai além disso, dependendo do ataque, você vai além de expor, você processa, o que você é faz? isso, quando foi esse tipo de ataque. Esses dias disseram que eu era drogada. Isso eu processei. Ah, garota de programa, eu processei. Seu filho morre amanhã, como já me ameaçaram, obviamente que eu fui atrás. Agora, quando eu pego esses jurandis, é porque engaja. Eu uso o hate deles para engajar o algoritmo. Tem sentido? Agrega na luta? Não. Só que aquece o algoritmo para a hora que eu precisar falar de uma coisa certa, uma coisa séria, aí vai. Eu uso eles A- para aquecer o algoritmo. Ajuda a crescer sua base. É isso. O Instagram entende assim: olha, esse último post dela teve 800 mil visualizações, então o próximo eu vou entregar. Então eu uso o Jurandir para entregar um post sério. E você recebe pedido de desculpa quando você expõe, a pessoa tem medo de você ir além? Eita, teve um que foi um cantor, você chegou a ver isso? Não me lembro, só fala aí. Foi um cantor de Limeira. Eu fiz um vídeo indignada com aquele vereador do PL que abusou de uma criança de 2 anos. E esse foi meu vídeo. E o cidadão achou por bem escrever: vai chupar uma. Essa. E eu expus. Ele perdeu contratos. Porque ele era cantor de bar. Os bares fizeram nota de repúdio: não vamos contratar esse cara. A Jovem Pan chamou ele para conversar. Ai, ele me pediu perdão, a mãe dele me ligou, que onde já se viu, que ele perdeu o contrato. Eu falei: ó, eu te perdoo de coração.
Só que o vídeo continua lá por caráter pedagógico. Eu estava falando de um abuso infantil e você falou para eu ir chupar uma. Se isso não é ser conivente, eu não sei o que que é. Então, assim, às vezes a pessoa se prejudica tanto que ela me pede desculpa, mas porque se prejudicou e não porque se arrependeu do comentário. Se tivesse passado batido, estava lá até agora, né? E lindo, maravilhoso, ganhando seguidor. E você acha que esses ataques que você recebe também estão relacionados com machismo? Quer dizer, o fato de você ser mulher incentiva as pessoas, os homens principalmente, a atacarem, achando que você não vai reagir? Claro que sim. Assim, em todos os sentidos do ataque. Quando criticam a minha aparência, misoginia, concorda? Sim. Quando dizem que, e o tanto de você devia estar lavando louça. Então, assim, então, com certeza, porque a maioria dos ataques é assim. Agora, quando são ataques realmente que colocam em risco a minha integridade física, é porque eles sabem. Eu já postei mais de uma vez que eu sou mamãe solo, então eles sabem disso. O que eles não sabem é que eu tenho assim de advogado que me atende de graça. Advogado petista são os melhores. Eles pensam que eu sou sozinha porque eu não tenho marido, mas o que eu tenho de advogado. E eu já reparei que às vezes você posta até nome completo, cidade onde nasceu, uma parte do número do telefone, para eles perceberem que eles não estão brincando com gente inocente, muito pelo contrário, né? Né? Eu coloco um pedaço do CPF. Mas eu não coloco todo, claro, porque eu sei que isso é Sim. legal. Aí eu falo, não é você que é filho da dona Neuza? Que mora na rua tal, número X? Aí eles ficam Aí apavora. desesperados. É. Mas, Ricardo, veja bem, eu moro em Ribeirão Preto, né? Eu viajo muito sozinha. A exposição é uma maneira de eu me proteger. Sim. Porque se amanhã ou depois acontece alguma coisa comigo, todos vocês sabem onde procurar. Concorda? Sim. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu, como jornalista, muitas vezes foi esse o conselho que eu dei para pessoas ameaçadas. Apareça, diga que está sendo ameaçado, porque essa exposição é uma proteção, sem dúvida nenhuma. É muito inteligente da sua parte utilizar o seu engajamento como um meio de proteção. É isso. Se amanhã ou depois. Hoje eu tô brigando com o fazendeiro, amanhã eu levo um tiro. 670 mil pessoas vão atrás desse fazendeiro. Por isso que meus advogados falam assim para mim também, ó. Um inimigo por vez. Se você atirar em todo mundo, ninguém sabe de onde vem o tiro. Sim. Eles também me alertam para isso. Eles falam, para de brigar com todo mundo, porque ninguém vai saber de onde vem o tiro. Então você tem né, segurar esse seu ímpeto escorpiano e escolher as suas brigas. Estou aprendendo. E já teve situação que foi além do razoável? Eu acho que, se não me engano, eu lembro de ver um vídeo seu que você mencionava justamente uma ameaça ao seu filho, né? Eu queria que você contasse essa história e se já teve outros episódios assim que de fato te deixaram com medo, ao ponto de ter que tomar uma providência mais drástica. Ameaçar meu filho foi uma ameaça vazia, porque a pessoa nem é daqui, da Bahia, foi só para me assustar. Enfim. Mas, por exemplo, vou te contar agora. Estou indo para São Paulo, agora, semana passada, para a manifestação. Entro no ônibus com um moletom com uma estrela vermelha. E tô falando com a minha amiga do meu lado assim, ó. Igual a gente fala em ônibus. Em ônibus a gente fala baixinho. Daqui a pouco levanta uma mulher e fala assim, ó. Até na cadeia, as pessoas falam baixo. Aí eu não me aguento. Eu falei, por quê? Você já esteve na cadeia? Meu amor, essa mulher, ela foi no lugar que ela estava, pegou uma garrafa de água, estava fazendo 10 graus, jogou uma garrafa de água na minha cabeça no meio do ônibus. Começou a me xingar de petista vagabunda. Isso assim, 10 minutos de viagem. Eu viajei 4 horas ensopada, tá? Nossa, Essa foi isso. Aí, não contente, na hora que chegou em São Paulo, ela falou: e você reza pra. Como que é? Pra você descer antes de mim, senão eu vou te bater lá fora. Isso agora. Um tempo aqui em Ribeirão, andando na rua, me jogaram um copo de cerveja. É, Já me expulsaram do bar em Ribeirão em couro. Tipo, sai daqui, vagabunda, petista. que absurdo. E como é que você lida com isso? Porque, assim, isso é um fator que dificulta, tira a coragem das pessoas, ou de muitas pessoas, não de todas, né? Como é que você consegue lidar com isso sem se abalar e continuar fazendo a mesma coisa?
Assim, ó, eles fazem isso para que eu reaja e eles filmem, tá? Entendi. Isso aí é para eu reagir e eles filmarem. Então, normalmente eu faço cara de paisagem, mas assim, não dou esse motivo. A não ser o dia que me jogaram um copo de vidro, eu tava de mão dada com meu filho. Aí eu voei na pessoa, tô nem aí. Se isso saiu na mídia, isso eu não sei. Porque daí jogou um copo de vidro, eu tava com uma criança do lado, podia ter pego Sim. nele. Aí nesse dia. Mas normalmente eles fazem isso pra ver se eu reajo, né? Pra fazer cortezinho pra internet. Então eu vou embora, não reajo. Eu me sinto bem? Claro que não. Não é legal você ser expulsa de um bar com 20 mesas te chamando de vagabunda. Não, não é legal. Eu não tenho orgulho. Só que se eu reagir é pior. E é muito diferente de Ribeirão Preto, por exemplo, São Paulo, quando você está em São Paulo, o tratamento das pessoas é diferente. Eu falo por conta do conservadorismo da região ali de Ribeirão Preto. Eu sou de Franca, então, assim, eu sei muito bem como é que é essa região, como é difícil. E você percebe diferença quando você vai para São Paulo ou para outras grandes cidades? É que assim, aqui em Ribeirão Preto eu não tenho muito para onde fugir. Tem um bar progressista na cidade que só abre de sábado e domingo. Então, se eu quero tomar um chopp numa terça-feira, eu fatalmente vou cair num bar que a galera não gosta de mim. Agora, em São Paulo, como é um lugar. Eu só frequento lugares onde tem os meus. Então Uhum. é difícil acontecer comigo em São Paulo, porque lá tem muita opção. Então eu vou no Bar do Baixo, eu vou no. Eu não sei falar esse nome, se é Aljânia ou Aljaniá, do Bar de Resistência Palestina, por exemplo. Sim. E em Rio de Janeiro, eu vou no Bar do Omar, eu vou. Então, assim, eu escolho lugares onde eu não vou ser agredida. Agora, em Ribeirão, isso é mais difícil, entendeu? Eu não gosto de ser agredida. Eu gosto que as pessoas me param na rua para me dar um abraço, para me dar força. Agora, em E Ribeirão, isso acontece infelizmente, bastante também? bastante. Isso é muito legal. E Acontece quando sou bastante. reconhecido na rua, eu penso, poxa, o trabalho que eu estou fazendo está dando certo, porque as pessoas vêm, pedem foto, pedem para me abraçar e tal. Eu É, imagino você, né, assim, porque eu sou um cara grande, né, eu sou homem, muitas vezes a simples presença intimida, algumas pessoas ficam sem graça de chegar. Eu percebo que estão olhando, que estão comentando, eu cutuco o outro assim, mas não vem falar comigo. Com você, eu imagino que seja mais fácil, porque você tem uma cara muito receptiva, né? Você tem é. uma aparência assim de ser uma pessoa muito carinhosa, muito próxima. As pessoas chegam muito em você para poder Chegam, incentivar também. chegam, abraçam, eu adoro, porque eu acho que é. Porque assim, quando eu ligo a câmera do meu celular, eu tô dando apoio para as pessoas, mas eu quase que não tô recebendo. Então, quando eles me abraçam, eu recebo isso, isso para mim é um. Ai, qual que é a palavra, gente? É um incentivo, assim, não é por ego. É porque quando eles me abraçam, eu falo, seu trabalho tá bom, me dá vontade de trabalhar mais, entendeu? Como é que foi agora na manifestação? Nossa, gente, eu me senti Angelina Jolie. Era tanto abraço, tanto carinho, eu fico tão feliz. Tem gente que fala assim, ai, desculpa. Eu falo, que desculpa, gente, pelo amor de Deus, me abraça. Tipo, Abraça mais que tá bom. abraça mais. Ai, eu gosto muito, esse carinho, eu acho que eu não sou atriz, eu não sou celebridade. Eu acho que esse abraço é um abraço de companheiro. É abraço de militância, sabe? Eu não me vejo como uma celebridade. Eu me vejo pertencente a um grupo que está lutando pelo país. E que bom que a gente se abraça, que a gente dá a mão, que a gente bate nas costas e fala: eu tô com você, conta comigo. Então, é neste sentido que eu me sinto uma Angelina Jolie, não é por ego, é porque eu acho incrível que com o trabalho de militância eu recebo esse carinho todo, assim. Eu acho E incrível. o seu público é mais jovem, mais velho? Como é que é o perfil dele assim? Mais velho, Olha só. mais velho até que eu. E olha que eu sou velho. O meu público também é mais velho, É, também tem um público 60 a mais, assim, muito grande. eu tenho também. Eu tenho de 40 a 60, meu maior público. Mas ultimamente tenho tido uma galera também universitária. Tenho gostado Sim. muito também. E é um ótimo sinal, né? Porque é um sinal de renovação aí de gerações, né? Você Sim, vai eles ver têm jeito. que a gente salva essa galera ainda. Vamos conseguir. Vamos doutrinar, mamadeira de piroca.
E tem gente que chega para você e fala assim de percepções, de mudanças de pensamento que eles tiveram a partir dos seus conteúdos? Tem gente que abriu os olhos com a esquerda gráfica? Tem. Eu te mandei um print de duas pessoas falando. Vê se eu Não. te mandei. Ai, não te mandei. Eu recebi duas mensagens esses dias de duas pessoas falando que mudou de pensamento por minha causa. Um que não gostava de política e o outro que era de direita. Olha isso. É Isso aí é a maior raro. recompensa, né? É raro, né? Mas assim, eu vi no direct. Vai saber no direct se tem mais gente, eu não sei. É, até porque, assim, nem todo mundo tem coragem de admitir, né? Quem admite ou seja, se tem um que admite, deve ter pelo menos uns 10 lá atrás que mudaram também, mas estão sem graça, estão com vergonha de admitir, né? Nossa, eu fiquei tão feliz quando eu li aquilo, gente. Eu Eu amei. imagino, imagino. O Aline, você falou que desenvolveu sua consciência de classe lendo um livro, né? A partir dali você acordou para a sua realidade. E como é que a gente faz hoje para poder despertar a consciência de classe? Você, o jeito de você, o seu trabalho, você recebe, pela sua forma de militância, principalmente quando você usa humor, você recebe também crítica da esquerda, você recebe ou não? O pessoal gosta, aprova o seu estilo, o seu jeito de comunicar. Como é que funciona isso para você? A maioria gosta. Tem gente que fala que eu não tô levando a sério. E aí eu sempre tenho que explicar que a sátira é uma figura de linguagem muito. Aí às vezes eu faço um textinho, sabe? Explicando o que significa sátira. Porque tem gente que acha que eu não estou dando a importância que a coisa merece, entendeu? Mas são pouquíssimas as pessoas. A esquerda é bem humorada, né? Isso é verdade. Apesar de que vamos admitir também que quando você tira sarro da própria esquerda, ela não sabe muito brincar, né? Ela sabe brincar quando ela está fazendo ela tirando sarro, Mas eu tiro né? pouco sarro da esquerda. Isso que eu ia perguntar agora. Você também tem conteúdos que são críticos à esquerda ou ao governo especificamente? Porque, obviamente, se eu perguntar para você assim, você está satisfeita com o governo? Você vai dizer, eu queria mais, né? Todos nós queríamos. E você também tem uma postura crítica ou você deixa a crítica para a direita fazer? Não, eu sou uma das poucas influenciadoras que fazem críticas à esquerda. E já perdi muito com isso, assim. Eu tento. Gente, mas a gente precisa fazer crítica para melhorar. Não, não existe, porque tem muito influenciador que. Eu não. Eu já fiz críticas à Janja, por exemplo, nossa, quase fui cancelada. Eu tenho que pensar bem, mas assim, eu faço muito menos críticas do que eu gostaria de fazer. Até para se preservar dentro da bolha, né? Não é nem dentro da bolha, porque a gente está prestes a gente está pertinho de uma eleição e neste momento eu não posso perder ninguém. Então eu passo por cima dessas críticas porque eu acho que a gente tem um objetivo maior neste momento, que é muito mais do que eleger um executivo, eleger um legislativo. Então eu não quero com ninguém com birra de mim. Então a não ser que seja uma coisa assim muito gritante, eu falo, vou fingir que eu não vi, porque o ano que vem a guerra vai ser feia. Então eu acho que eu prefiro focar nisso, porque vai ser feia, né? Sem dúvida. Eu acho que vai ser pior que 2022. Não sei se você tem a mesma impressão. Eu tenho a mesma impressão, porque 2022 a gente só pensou no executivo, e para mim executivo neste momento é secundário. Sim, a prioridade da extrema-direita, vamos lembrar, né? É ganhar uma maioria folgada no Senado para conseguir realmente inviabilizar o governo, né? Conseguir tornar o presidente, sei lá, a rainha da Inglaterra. Aí sempre falo isso. Eles querem tornar o Lula a Rainha Elizabeth, cortar faixa, tirar fotinho e bater continência pro Churchill. É isso que eles querem. E eles estão E você querendo acha que 2/3 do Senado, né? porque para poder conseguir fazer o impeachment do ministro do STF precisa de 2/3 do Senado. Você imagina que maioria é bem possível que eles consigam, pelas projeções que estão sendo feitas aí. Agora, talvez não atinja esse volume de 2/3, mas mesmo assim vai ser uma luta muito pesada em 2026. Eu entendo que vai ser uma luta mais difícil que foi em 2022, por esse fator que você colocou agora, muito bem, que não é só uma disputa para a presidência. Se a gente não eleger um Congresso melhor do que esse que está aí, não vai fazer sentido, tanto faz em quem você vota para presidente, porque não vai ter força para fazer nada, Nada. né? E essa é uma luta que a esquerda brasileira precisa aprender
a lutar, a pensar no legislativo, a pensar na Câmara dos Deputados, pensar no Senado. E você acha que a esquerda está conseguindo dialogar, conversar com o povo, se fazer entender? Você consegue, você atinge milhões de pessoas. Mas você acha que a esquerda como um todo já aprendeu? Eu acho que essa puxada de tapete que o Hugo Nem Se Importa deu no governo foi tudo que a gente precisava, porque agora o povo está de olho no Congresso. Porque se antes a gente não entendia, mas o presidente é o Lula. Agora a gente entende o que é um Congresso. Então, foi uma puxada de tapete, foi uma coisa horrorosa, mas acordou a população. Hoje em dia, se 3 a cada 10 pessoas da esquerda entendia a importância de um Congresso, hoje a gente pode colocar 7. Então, eu Ou seja, acho que ele ajudou sem querer, né? tem que. Eles sempre, eu falo sempre isso, que eles só são bons em serem péssimos. Ótima definição. Muito boa definição. Até porque é isso. E assim, eles também conseguem criar provas contra si, criar elementos. A gente está falando, obviamente, da extrema-direita como um todo e do centrão também, né? Porque o que a gente vê, o que eu vejo? Até queria saber a sua visão dessa coisa. O centrão são os ladrões. E os extremistas fascistas são a extrema-direita, que se unem. De tempos em tempos, os ladrões se unem aos golpistas, né? E aí a gente tem esse cenário catastrófico, como, por exemplo, aconteceu na votação do IOF, que foi 300 e tantos votos para derrubar a medida provisória do Lula. Você também enxerga essa união? Quer dizer, é isso, são os ladrões junto com os golpistas? São os ladrões, mas eu trocaria golpistas por fantoches. Você acha? Eu acho que eles são fantoches, assim, né? Você entendeu? Eles só são golpistas porque eles são fantoches. Alguém mandou que eles fossem golpistas. Sim. Então, assim, eu sempre gosto desse exemplo do Cunha. O Cunha foi fantoche enquanto foi fantoche. Não serviu mais Cunha? Cadê? Ele tem ali, ele, claro, né? Ele não morreu, ele não é o Temer, ele não voltou ele não tá no caixão. Mas ele serviu enquanto ele serviu. Lira serviu enquanto serviu. Alcolumbre vai servir enquanto servir. Então, assim, eu acho que eles são fantoches mesmo. Assim, a gente sabe para quem eles trabalham. Então, eu acho que até o fato deles terem. Isso eu acho, tá? É a minha visão. Eu acho que até o fato deles terem se tornado golpistas. Então, agora vocês precisam ser golpistas. Agora vocês precisam ser isso. Eu acho que eles. É isso. Não E tem quem como. manipula esse fantoche na sua avaliação? Quem manipula esses fantoches, por exemplo, eu não vou saber te falar de porcentagem, mas grande parte da bancada ruralista, da bancada da bala, são empresários. Eles são empresários. Eles não são só políticos, então são eles, obviamente. Eles estão políticos, mas eles estão nem aí para o salário de político. Eles estão políticos para conseguir comandar todo o circo, né? Para conseguir comandar esses fantoches, porque a gente tem, eu não me lembro, a Caroline Sardá falou isso maravilhosamente, não vou me lembrar agora, mas é uma porcentagem altíssima de políticos empresários. Então, na Estão minha lá opinião, defendendo só os próprios interesses, porque eles estão parte desse grupo dominante, né? A gente não tem quase nada de representatividade de gente pobre lá no Congresso Nacional. não, a gente tem um presidente. O presidente, a gente tem o executivo, né? O primeiro presidente da classe operária, mas que está Sim. precisando dançar o baile ali com essa galera também para se manter no. Tá difícil. Ô, Aline, o quão de esquerda você é? A esquerdogata é mais de esquerda, por exemplo, do que o governo atual ou não? Como é que é isso para você? Muito mais. É. Muito Se mais. dependesse de você, o rumo era outro que o governo estava tomando. Nossa, totalmente outro. E você acha que precisaria ir mais para o enfrentamento, é isso? Tanto precisaria que agora o Lula deu aquela. Como dizem, né? O Lula do Antigo Testamento está aparecendo e olha o resultado. É verdade, está mudando aí o cenário na luta pelas redes, né? Você acha que dá para transformar o Brasil da maneira como ele está governando?
Eu acho que dá para começar. Eu acho que nem você, nem eu, talvez nem nossos filhos vão enxergar essa mudança que a gente está começando. Eu não acho que é para agora, mas eu acho que está começando a acertar. Está começando e a comunicação, que é um ponto nevrálgico do atual governo, sempre foi criticada desde o começo, né? E essa crítica vem de todos os lados, vem da imprensa especializada, vem de nós que trabalhamos aqui como influenciadores nas redes sociais. Como é que você está vendo agora? Você acha que está tendo alguma mudança? Está acontecendo alguma coisa que precisava acontecer? Ou você acha que o caminho ainda não é esse? Da Eu fiz um comunicação do governo podcast, como um todo. eu fiz um podcast mais ou menos uma semana, uma semana antes da gente dominar as redes sociais. E aí eu falei para o entrevistador, não, tá ridículo. Aquele videozinho de inteligência artificial, aquilo não vai surtir efeito. Paguei a língua, amei, adoro estar errada nesse sentido. Foi muito bom. Esse nós contra eles, retomar lutas de classes, gente. Retomar lutas de classes. Ah, porque lutas de classe é uma coisa ultrapassada, diz o cara que segue o Velho Testamento. Testamento. Não é ultrapassado. Então, assim, eu acho que esse negócio de da gente retomar mesmo, ricos contra pobres, porque não é pobres contra ricos, é ricos contra pobres, né? Não somos nós contra eles, são eles contra nós. Eu achei que foi brilhante. Então, até peço desculpa aí no podcast que eu dei na outra semana. Menosprezei como que ele chama, gente? O novo Paulo Sidônio Pimenta? Palmeira? Não, o novo Paulo O Pimenta. O Sidônio Palmeira. o Sidônio, exatamente. Acho que aprendeu, só que a gente não pode. É assim, a gente está com a bola, não tem que entregar. A gente tem que ficar com a bola no nosso campo, assim, sabe? Eu Sim. acho que a gente tá ganhando, foi legal, esse nosso contra eles pegou, mas a gente tem que seguir. Tem uma peça, inclusive, que é explicando a taxação dos super ricos com gatinhos, com cachorrinhos, com não sei o quê. Eu, particularmente, achei que esse tipo de peça não funcionaria. E também Eu fiquei também surpreso ao achei, perceber que funcionou. funcionou. Só que eles têm que fazer as duas coisas, eles têm que valorizar a gente também. Eles têm que valorizar a gente também. Nós, os influenciadores, eu não digo valorizar financeiramente, não. Eu já larguei de mão disso. Mas valorizar, compartilha nossos vídeos também. Nós somos bons e nós somos povo. Eu sou uma dona de casa. Eu sou uma mãe solo. Eu tenho representatividade. As pessoas se sentem representadas por mim. Entendeu? Sim. Você é um jornalista, as pessoas se sentem representadas. Eu acho que eles erram em ignorar que nós somos a maioria do povo. A maioria do povo é como eu, é como você, é como a Ive, é como a Caroline Sardá. Eu acho que falta isso. Tá, a inteligência artificial, legal. Mas e a inteligência natural? E a inteligência moldada depois de muita porrada? Entendeu? Eu acho que falta isso. Mas já foi pior. Então não vamos. Tá pagando a língua, né, dona Aline? Adoro. Adoro pagar a língua quando eu estava errado e o negócio certo que é o bom. Que bom. O que mais te indigna hoje no Brasil? O que mexe com você, que te deixa na política e fala, não, isso aqui para mim é demais? Falta de consciência de classe. A É. pessoa não saber que lugar que ela ocupa na sociedade, isso me mata. O dono do carrinho de pipoca achar que quando eu tô falando de taxar super rico, ele tá achando que é com ele que eu tô falando. Isso me mata. Tem uma dificuldade muito grande da gente entrar e conseguir conversar com essas pessoas, principalmente quando a pessoa já é bolsonarista e, né, e tem aquele ambiente de pertencimento dentro do bolsonarismo. E para você resgatar essa pessoa lá de dentro é muito difícil. Você tem paciência de eventualmente conversar com pessoas próximas? Obviamente, com o estranho não dá, você não sabe o que esperar dele. Mas a gente sempre tem aquele tio, aquele cunhado, aquele amigo que está desviado do caminho. Você consegue conversar com essas pessoas? Eu não consigo me sentar à mesa. Nossa. Não, de verdade, eu não. Ó, 2018 eu consegui 19, 20, 2025. Essa pessoa não tem problemas políticos, ela tem problema de caráter. Você vai me desculpar. Tá? Uma coisa era 2018, a pessoa estava ali por 2019, 2020, 2025. A pessoa que ainda não entendeu o rolê,
a gente não tem o mesmo caráter, não consigo. Não é questão de política, é questão de caráter. Já Né? tem Quando informação você. suficiente, né? Perdão. Já tem informação suficiente para a pessoa, né? Quando um negro fala, ai, porque eu sou médico, o resto é vitimista. Essa pessoa não consegue entender que ela é uma exceção à regra. Então, assim, como que você vai conversar com uma pessoa dessa? Ó, meu amor, para cada médico, o, o- tem, eu não sei nem falar o número, para cada uma pessoa que se torna médica, outras 500 estão presas porque não tiveram oportunidade de arrumar um emprego. Então, assim, com uma pessoa dessa, eu não converso. Eu não. Mas como é que faz para a gente despertar a consciência de classe dessas pessoas se a gente não conversar com elas, Aline? Você deixa essa missão para outros? Mim, por É, exemplo, eu tento conversar sabe, com todo mundo, passa, sabe? passa, repassa, paga. Eu luto por uma educação de qualidade. Eu acho que é assim que eu consigo. Não vai ser direto, não vou ser eu direta. Vai ser lutando, vai ser elegendo pessoas que se preocupam com a educação. Vai ser dessa maneira, não vai ser comigo direto, sabe? Eu acho que vai ser dessa maneira. E por isso que eu te digo, eu não vou ver, não sei se minha filha vai ver, mas alguém vai plantar essa semente, eu estou plantando. É só a educação que liberta. Né, como, né, Paulo Freire que disse isso, né, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser um opressor. Então, enquanto a gente não mudar isso, não tem conversa. Sim. E assim, esse trabalho que você realiza, você se sente realizada com ele também? Quer dizer, do jeito que você faz ele, você quer ir além? Onde você quer ir parar, Aline? A militância, ela não é uma parte da minha vida, ela é a minha vida. Ela é a minha vida, assim. Eu te contei um pouco da minha vida, né? Fiquei viúva muito nova, sofri muito. E a luta pelo coletivo, ela me supriu de uma maneira tão grande. É, eu amo o que eu faço. Eu amo fazer a diferença. Vou fazer a diferença? Não sei. Eu amo achar que estou fazendo. Já Agora, tem gente dizendo por você que você está fazendo, que gente que chega e fala, né? Então, está fazendo sim, pode confiar nisso. que bom, fico muito feliz. Tem uma parte da militância, uma parte, enfim, da política e de empresários que acham que eu devo tentar a carreira política, né? Enfim, eu não tenho ambição pessoal disso. Minha vida é maravilhosa. Eu viajo quando eu quero viajar, quando eu quero tomar um porre, eu tomo, eu não tenho ninguém me filmando, enchendo meu saco. Eu não queria deixar essa minha paz. Só que, como eu disse anteriormente, eu acho que nós precisamos dominar o Congresso. Se eu souber que eu posso ocupar uma cadeira e se eu não ocupar, um fascista vai ocupar, eu luto por isso. Agora, se eu te disser que é uma ambição pessoal, não é. Eu não tenho vontade de ficar sendo filmada onde eu vou, de ter que medir a roupa que eu vou usar. Não, não, não quero, não quero isso. Mas é isso, né? Se a luta precisar de mim, bora lá. Você está à disposição da luta. O que que você sonha? Qual que é o sonho da Aline Bardi Dutra? Ou seja, não é da esquerdogata. O que que é o sonho dessa mulher que tem esse trabalho? O que que você vê no futuro que você pode ajudar a construir? Eu quero que os livros de história falem de mim. Eu quero ser alguém que fez a diferença, por menor que seja. Eu quero que quando. Eu quero ser lembrada como alguém que não ficou no sofá. É isso. Eu não. Eu já tenho o que eu preciso, eu tenho filhos incríveis. Eu moro de aluguel, mas num apartamento que eu adoro. Eu saio, eu danço, eu beijo na boca, eu tô feliz. Eu só quero fazer a diferença mesmo, assim. Eu sou uma mulher realizada. Quando você põe a cabeça no travesseiro ao deitar, você deita tranquila. Tomo um Rivotril e sim. Muito boa. O Brasil tá exigindo, não é nem pedindo, está Ah, exigindo isso. ai, não vou falar que eu. Ai, nossa, que eu tomo leite com mel. Mentira. E escuta, o que que você acompanha? Quem são os influenciadores? Que tipo de você
lê a imprensa de esquerda ou você lê a imprensa tradicional como um todo? Porque, assim, existe a imprensa tradicional, que é essa que a gente sempre viu, existe a imprensa de esquerda, existe a imprensa de direita e extrema-direita. Você já disse lá no começo que a galera da direita você nem lê porque não perde tempo. Como é que você se informa? Você ouve, você lê a imprensa tradicional? Como é que você faz? Eu leio Estadão. Parei de ler Metrópolis, depois que eles falaram que o Thiago Ávila era garoto propaganda do Hamas. Você, Oh, sempre que tem algum assunto, eu falo, tenho certeza que ele falou. Ah, tá ali. Você, eu vejo todos os dias. É, ICL, Fórum, Globo News. Gosto de Globo News. Eu gosto de algumas análises, gosto da Natuza, gosto do Guedinho. É, o básico, né? Mas assim, eu sim. vejo muito os meus amigos influenciadores. Assim, eu gosto muito dos meus amigos influenciadores. Eu acho que o nosso time é maravilhoso. Que bom. Aline, como é que você acha que vai ser 2026? E qual que é o seu prognóstico? Dificílimo. Dificílimo. Assim, é isso, né? Bolsonaro preso, né? Bolsonaro vai ser preso essa semana, tá sabendo, né? Vai ser preso já? Nessa semana eu não sabia, não. Eu tenho que alugar uma roupa especial para o dia que ele for preso. É bom que você está me avisando aí que eu já vou começar a procurar. Dizem 15 dias, mas como eu sou muito mais otimista, eu acho que Bolsonaro preso tem duas coisas. Estou falando para 26, tá? Tem o Bolsonaro Mate, mas também só 15% das pessoas que acreditam nisso. E eu acho que eu tenho vários pensamentos sobre 2026. Um deles é que, graças a esse tarifaço do Trump, vai ficar mais fácil para o nosso lado. Por exemplo, Tarcísio. Tarcísio se ferrou. Ele precisa da burguesia paulista para ser eleito. E a burguesia paulista quer ver o diabo, mas não quer ver o Tarcísio. Isso é um ponto, tá? Um ponto, eu acho que vai ser difícil, mas isso é um ponto a nosso favor. Outro ponto a nosso favor. Eles não têm planos de governo. Eles não têm planos de país. Eles têm planos individuais. Então, o como chama, não é o orgulho, a ambição de um bate no outro. Sim, Então, entendeu? sim. Eles meio que, por exemplo, família Bolsonaro já não gosta de Nicolas. Bolsonaro colocou 4 coisas no mundo. Ele quer o sobrenome dele na presidência. Então, assim, eu acho que 2026 vai ser difícil. Vai ser difícil porque eles jogam sujo. Vai ser difícil porque a gente sabe que o algoritmo está do lado deles. Então, vai ser difícil nesse sentido. Só que o Donald Trump facilitou muito para a gente, ele facilitou. Concorda? Principalmente se você levar em conta o histórico de outros países que enfrentaram situação semelhante, né? Canadá, Austrália, México, né? Onde ele põe a mão, estraga, né? E A oposição acaba ganhando, a oposição a ele, né? Acaba ganhando espaço, ganhando popularidade. Eu também estou contando com sim, isso aqui para o Brasil. hoje eu vou fazer um vídeo, vou dar um spoiler aqui, porque eu achei incrível assim o Trump falando que ele vai taxar o México, porque o México não está conseguindo impedir que os mexicanos vão para os Estados Unidos. Ridículo, mas beleza. E também porque ele quer acabar com o narcotráfico. Mas se a gente voltar lá atrás, a gente vai lembrar que Cuba, por exemplo, era um prostíbulo italo-americano. Vivia de prostituição e de tráfico. E eles querem Cuba de novo justamente para isso. Então, você entendeu aonde eu quero chegar? O tanto que não Sim. tem sentido? Ele quer acabar com o tráfico. Mas por que ele quer Cuba de volta? Se não para voltar a ser antes, né, na época de Fulgêncio Batista. Então, isso. Outra coisa, que estão dizendo que o Donald Trump só está taxando o ditador. O Canadá vive uma ditadura? Pois é, nem o Canadá, nem a Austrália, nem a União Europeia, União Europeia. né? E ele está taxando. E ele tá taxando. Então, eu acho que ele tem muita. Não precisa nem fazer vídeos inteligentes. Qualquer videozinho, mais ou menos, a gente já fala. E você acha que o Lula tem que estar mais presente nas redes sociais? Porque assim, a gente está vendo mudanças na comunicação do governo, mas não na pessoa do Lula.
tirando o videozinho do Lula colhendo jabuticaba, não tem muita coisa. Você acha que ele precisa estar mais presente nas redes também? Não, mas ele fez. Você viu o videozinho dele falando? Que até Então, virou mas meme. pois é, então, então mas o meme virou a partir de uma entrevista que ele deu, né? Estava dando uma entrevista, Isso. mas ele direto na rede social, conversando com o povo, você acha importante? Eu acho importante. Eu acho importante e perigoso também, porque ele fez uma frente ampla. Ele está cercado de inimigos. É perigoso, é interessante, mas também é perigoso. A gente não pode esquecer que o Lula 3 não é o Lula 2. Ele não fez tantas alianças assim lá atrás. Você O concorda país comigo? mudou demais. O país mudou demais, né, dos primeiros 2 mandatos dele para cá. A própria forma de se governar por conta das emendas impositivas muda tudo, né? O deputado não depende mais tanto do governo como dependia no passado. Exatamente. Eu acho que ele pode continuar dando essas entrevistas, aí vai dar gente fazer corte e tá tudo lindo. E vamos que vamos. E vamos que vamos. Aline, muito, muito, muito obrigado pela sua entrevista, por ser uma simpatia, tá? Quem vê você brigando na rede social nem pensa que você é essa pessoa assim tão alegre, tão iluminada, né? Por quê? Porque você está sempre na briga ali. Você compra briga para valer mesmo, né? Sim. Compra, expõe, enfim, bota a cara a tapa. Parabéns pelo seu trabalho, pelo engajamento que você conquistou, que é de milhões de pessoas, tá? Estou muito feliz por você ter aceitado o convite para essa entrevista aqui. Parabéns pelo seu trabalho também. Sou sua fã. Ah, obrigado. Gente, essa foi a Aline Bardi Dutra. Agora acertei, né? Agora E é acertou. francês. Bardi, uma coisa linda, Bardi, Parti. né? Bardi. Essa foi a Aline Bardi Dutra, influenciadora, militante profissional de esquerda, professora, mãe, mulher, cidadã brasileira que exerce a sua cidadania da forma mais plena possível. Por quê? Porque ela está lá tentando interferir naquilo que ela pode interferir para ajudar a melhorar a coletividade. Siga um exemplo da Aline, se você não a conhece, não a conhecia, siga no Instagram, é a principal rede dela, está lá, ó, embaixo do nome dela está lá o Esquerdogata, underline 79, e eu fico por aqui. Eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política, sobre a justiça, sobre a economia e também entrevistas, papo de gente igualzinho a Aline, gente que tem o que falar e que tem a acrescentar com a nossa vida. Eu fico por aqui, mas ó, mas eu volto. Tamo Tchau. junto. Gente boa, você já pensou em ganhar a vida trabalhando dentro de casa? É home office 100%, do computador ou no celular? Então, tem um monte de formas e tem, assim, milhões de pessoas que já trabalham assim, tá? Só que tem que saber algumas coisas, né? Você tem um tempo extra, por exemplo, quer dedicar a uma renda extra? Tem jeito também de fazer disso renda principal. Tem uma galera trabalhando online, ganhando a vida e ganhando a vida muito bem, tá? Eu tenho, inclusive, exemplos para te mostrar aqui. Olha só, o Carlos Matos, por exemplo. Ele está entrando na parada agora, entendeu? E ele tem um emprego e também começou a fazer o negócio como renda extra. Aprendeu o que precisa aprender, entrou nas oportunidades e está ganhando já lá $643. Isso de renda extra, né? Fora o salário que ele tem no emprego dele. Tem mais gente que já está trabalhando há mais tempo nisso e já está vivendo só disso, tá? O Paulo Rodrigues trabalha online, 100% em casa. Olha só, já está ganhando $2.154 depois de 4 meses de dedicação. Tá? Tudo autorizado. Isso aqui a gente está mostrando porque eles autorizaram, tá bom? A Cláudia Oliveira, então, ó, tá até brincando que por ela taca fogo na carteira de trabalho. Já saiu até do antigo emprego, tá se dedicando integralmente a trabalhar de casa, home office, numa das oportunidades que serviram para ela. $3.134, isso dá aí R$16.000 por mês. É bastante dinheiro. E como é que você faz para saber do que é isso? Como é que faz para participar também? Então, ó, se você estiver assistindo o vídeo, aqui embaixo na descrição, tá vendo? Ó, tem um link na descrição do vídeo, é o primeiro link que aparece. Clica aqui que você vai ser redirecionado para uma conversa com o Clayson, nosso amigo youtuber. Ele vai te explicar tudo direitinho, tudo que você precisa saber e vai te liberar um treinamento grátis com 3 aulas, tá? Free. E aí você decide se é para você ou se não é. E aí embarca ou não embarca, tá bom? Mas é trabalho sério, trabalho honesto, não é bet, não é tigrinho, não é pirâmide, não é nada disso. É trabalho sério para quem está interessado, tá bom? Se eu fosse você, então, eu clicava, porque isso pode mudar a sua vida. E eu falo por experiência própria. Trabalhar em home office é muito melhor. Dá muito mais liberdade para sua vida. E ó, clica aqui então. Valeu, boa sorte para você.